Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Passamos a leitura dos 17 primeiros versos deste capítulo 15. João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 17. Eu gostaria de convidá-los a participar comigo desta leitura. Portanto, faremos então a leitura alternada destes versos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos, dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O último verso que faremos a leitura é este, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu termino hoje, nesse último domingo de janeiro, o que no dia 31 eu comecei, hoje pela manhã também falei um pouco, e quero terminar então, neste último domingo de janeiro, a falar sobre o tema que se refere renovando os compromissos. Nós falamos no domingo, ou melhor, na quarta-feira do dia 31, na virada do ano, o culto, falamos sobre renovando o compromisso com Cristo. Falamos hoje pela manhã sobre renovando o compromisso com a palavra de Deus. E hoje eu termino esse tema de renovação de compromissos falando sobre renovando o compromisso com o reino de Deus. Antes de propriamente entrarmos nesse tema, eu queria olhar para esta narrativa bíblica, para esse texto, e compreendermos um pouco mais sobre o que Jesus está falando aqui. Jesus tinha subido para Jerusalém para a festa da Páscoa. Ali ele seria julgado e seria crucificado. Jesus, no capítulo 13, se os irmãos observarem,
Jesus tem aquele momento com os discípulos do lava-pés. Jesus também dá a lição, conclui o que significava aquele momento do lava-pés, ou seja, que nós deveríamos ser servos uns dos outros. Jesus fala então do traidor. Deixa eu pedir o Paulinho para ajeitar aqui. Está toda hora caindo. Ok, isso. Jesus então fala do traidor ali junto aos seus discípulos. Inclusive Pedro chega para Jesus, ou melhor, chega para João, que era o discípulo mais próximo, mais chegado a Jesus, e pergunta, e fala o seguinte: pergunta ao mestre, quem é o traidor? João então reclina a sua cabeça em Jesus, e Jesus fala que é aquele que ele desce um bocado. Ali então Jesus mais um pouco à frente entrega a Judas. Judas se retira, porém os discípulos não percebem, achando que como tesoureiro ali, ele tivesse saído para comprar talvez mais alguma coisa, ou até mesmo dar esmola aos pobres. Entramos depois no capítulo 14, Jesus fala sobre a vinda do Consolador. Antes da vinda do Consolador, melhor, ele fala que estava indo preparar um lugar, mas ele deixaria então o Consolador. Ainda podemos dizer então nessa noite, talvez na última noite ali com seus discípulos, e também dando o significado real da Páscoa, Jesus então fala para os seus discípulos algumas outras coisas mais. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então, antes que fosse julgado e crucificado, nessa última oportunidade, Jesus então adverte aos seus discípulos a não imitarem a Judas, mas permanecerem na fé para manifestarem em sua vida não as obras de Satanás, mas os frutos do Espírito Santo. Essa ilustração que Jesus traz da videira, do agricultor, que é o seu pai, dos ramos, nós temos alguns significados importantes para a gente observarmos nessa noite. Embora Jesus fala de diversas coisas, tais como a videira verdadeira, o agricultor, os ramos, dar frutos, tirar, queimar os ramos que não produzem fruto, há, não obstante, uma lição principal aqui, em João capítulo 15, pelo menos nesses primeiros versos. A lição principal é que os ramos que dão frutos, somente aqueles que permanecem na videira, ou seja, que é Cristo Jesus. Também os crentes só produzirão frutos quando permanecem em Cristo. A lição principal daqui de João capítulo 15 é esta: que só podemos dar frutos se estivermos em Cristo. Fora de Cristo, nenhuma obra, mesmo que aos olhos dos homens sejam boas, elas não glorificam a Deus, elas não glorificam ao Pai, e muito menos são obras que o Pai chancela assim a sua vontade e o seu prazer nas nossas vidas. Portanto, somente quando nós estamos em Cristo, ligados em Cristo, que podemos dar bons frutos. Jesus aqui também, nesta lição, como uma parábola, não é bem uma parábola, é uma ilustração, alguns trabalham até como uma alegoria. Jesus também fala de dois grupos aqui: os ramos que produzem frutos, observamos no verso 2, a parte B, e também no versículo 8, e também os ramos que não produzem fruto, está na parte A do versículo 2 e no versículo 6. E estes ramos, os que dão frutos e os que não dão frutos, eles são tratados de formas diferenciadas. Os ramos que produzem frutos, eles são limpos. Olha o que diz o verso 12: todo ramo que estando em mim, a parte B, e todo ramo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Esse limpar aqui, um dos comentaristas que mais utilizamos dentro da questão reformada, William Hendricks, ele diz que é a obra de justificação que Cristo faz nas nossas vidas. Então, quando o autor, ou seja, quando Jesus diz que todo ramo que dá fruto limpa, ele é cada vez mais limpo pela palavra de Deus, pelo Senhor, para que produza mais fruto ainda.
Mas o outro grupo de ramo, o que não produz frutos, eles são cortados, eles são deixados até secar, apanhados, lançados no fogo para que queima. Olha o que diz o verso 6, 5 elementos de punição aí. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Estas são as consequências diferentes para os ramos. E é interessante, queridos, eu preciso destacar estas coisas antes mesmo de entrarmos nesse tema, renovando o compromisso com o reino de Deus, é que nesse primeiro grupo dos ramos que são limpos e dão frutos e permanecem, eles representam todos aqueles que não somente entram em contato com Cristo e com o Evangelho, mas aceitam a Cristo e o seu Evangelho. Percebe que o outro ramo que não produz fruto, ele está próximo também, ele está até ligado à videira, mas eles representam aqueles que têm contato com Cristo e com o Evangelho, mas não aceitam em sua vida. Percebam que no contexto aqui dessa narrativa de João, podemos observar muito bem então estes grupos dentro dos próprios discípulos de Jesus. Os 11 discípulos são considerados então estes ramos que permanecem em Cristo, portanto eles dão fruto e são limpos pelo Senhor, pela sua palavra. E podemos observar que Judas é este ramo que está até mesmo próximo junto ao Senhor, mas não produz fruto. E a consequência que nós temos em outras narrativas do Evangelho é que justamente o que diz o verso 6 foi o que aconteceu com Judas. Ao tirar a sua vida, foi lançado fora, se secou, foi apanhado, lançado no fogo e assim para ser queimado. Esse é um pouco o contexto que precisamos observar destes grupos aqui. Mas o nosso tema é trabalharmos justamente o compromisso com o reino de Deus. Irmãos, eu estava até tentando lembrar o nome dele agora à tarde, mas não veio à mente. Eu estava num congresso no ano passado, agora de 2014, um dos palestrantes, ele colocou uma forma muito interessante. Ele diz que a igreja com I maiúsculo, que é a igreja do Senhor, ela caminha muito bem. Mas a igreja com I minúsculo, que são as igrejas locais, nem sempre elas estão caminhando bem. Muitas às vezes estão desistindo de frequentar ou de ser útil no reino de Deus através da igreja. Cada vez mais, nós já falamos isso há alguns anos atrás já, aumenta o número dos chamados desigrejados, pessoas que estão decepcionadas, não com Deus, mas com a igreja. Mas nesta noite, se você se encontra nessa situação, desanimado com a igreja, eu queria que você renovasse nessa noite o seu compromisso com o Senhor da igreja. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, renovasse o seu compromisso com o reino de Deus. E o reino de Deus necessariamente é a sua igreja, passa necessariamente pela sua igreja. Então, eu gostaria de destacar neste texto pelo menos 2 necessidades que precisamos para renovarmos os nossos compromissos ou o nosso compromisso com o reino de Deus. A primeira necessidade que à luz desse texto eu vejo que nós precisamos é a necessidade de sermos frutíferos. Nós precisamos dar frutos. Se nós estamos, queridos, ligados a Cristo, o cabeça da igreja, aquele que nutre a igreja, que nutre o seu corpo, se nós estamos tendo contato com a palavra de Deus, que é poderosa para nos limpar, para nos moldar, a semelhança do seu Filho, se Deus tem concedido dons à sua igreja, para que sejamos maduros, à semelhança do seu Filho Jesus, porque esse é o propósito de Deus, que sejamos parecidos com Cristo, nós precisamos dar frutos. O versos 5 e 6 eu destaco novamente aqui na leitura. Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que a vitalidade dessa videira que é Jesus, ela está, no caso, enfatizando que somente em Cristo nós encontramos vida, somente em Cristo nós podemos frutificar. E que fruto é esse que Jesus está falando aqui?
Não podemos entender de outra forma a não ser à luz de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Vamos abrir nesse texto? Gálatas capítulo 5, versículo 22, a partir, na verdade, do versículo 22. Leiamos o verso 22 e o verso 23 deste capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. À luz desse texto, desta epístola de Gálatas, nós entendemos que estes são os frutos que Jesus fala. Ou seja, só conseguimos manifestar, queridos, amor, alegria, a paz, o pavio longo, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio, se estivermos em Cristo, se estivermos sendo limpos pela palavra de Deus, se deixarmos a palavra de Deus nos limpar. Porque se nós não tivermos ligados a Cristo e não permitirmos que a palavra diariamente nos limpe, nós não conseguimos manifestar estes frutos. Eu tenho certeza disso. Porque quanto mais distante eu fico da palavra e eu fico de Cristo, mais eu realizo outras coisas. Eu realizo, na verdade, as obras da carne. Vamos verificar aqui as obras da carne? Versículo 17, a partir do verso 19, de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando nós estamos, queridos, distante da videira que é Cristo e da sua palavra, a tendência natural nossa é nos tornarmos um ramo infrutífero, um ramo que realiza apenas as obras da carne. Mas se nós estamos em Cristo, em contato com a sua palavra que nos limpa, a nossa tendência é vivermos o fruto do Espírito. Se você deseja renovar o seu compromisso com o reino de Deus, você precisa estar ligado em Cristo e na sua palavra. São inseparáveis. Não tem como amarmos o reino de Deus, amarmos as vidas, os nossos irmãos, termos longanimidade, porque quantas vezes, irmãos, nós temos arranhões entre a gente? Quantas vezes nós temos problemas? Quantas vezes há falta de paz no nosso meio? Quantas vezes precisamos de exercermos, eu volto aqui ao texto, deixa eu só pegar aqui os frutos. Quantas vezes nós precisamos exercer a mansidão, o domínio próprio, e a gente só vai conseguir desta forma. Se eu quero ter compromisso com o reino de Deus renovado, eu preciso estar em Cristo. Eu não posso ser, conforme eu disse hoje pela manhã, apenas consumidor de culto, que chego aqui e no final saio falando, hoje o culto foi bom, hoje o culto foi ruim, hoje a palavra foi boa, hoje a palavra não foi boa. Não, eu preciso estar firmado em Cristo e na sua palavra. Se não for assim, desculpa patinar no assunto, eu não vou amar o reino de Deus, eu não vou querer me envolver com o reino de Deus. O caminho vai ser o caminho semelhante ao de Judas, um caminho que está próximo, porém distante. Uma outra
coisa que eu destaco aqui, não somente o fruto interno, que é o fruto do Espírito, mas também a necessidade dos frutos exteriores, que são a gratidão ao Rei, que nos livrou da escravidão do pecado, nos perdoou uma dívida impagável. Eu acho que até mesmo o último cântico que nós cantamos, eu sei que, como que diz? Eu sei que saberei o preço dos meus pecados. Mas na verdade queridos, a gente não sabe que o preço foi muito alto. O preço foi alto demais. Para que hoje nós estejamos aqui. Para que pela graça de Deus, venhamos olhar um para o outro e nos compromissar com este reino. O preço foi muito alto, porque Ele nos livrou de uma condenação de morte eterna. É necessário então o fruto interno, produzido pelo Espírito, e o fruto externo, que é o testemunho de louvor a este Deus. Mas há uma outra necessidade também, à luz desse texto aqui, para termos um compromisso renovado com o reino de Deus. Nós precisamos da necessidade de amar a igreja. E quem é a igreja? Por favor, podem responder. Quem é a igreja? Nós, eu e você. Para termos o nosso compromisso renovado com Deus, o amor ao seu reino, é necessário amar a sua igreja. Alguns já consideraram a igreja de Deus como uma arca que Noé construiu. Lá não deveria ter um bom cheiro, por causa de muitos animais. Lá deveria ter dificuldades às vezes de dormir, mas era o lugar de salvação. A igreja não é perfeita, irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos compreender isso. Porque às vezes nós projetamos a imagem da igreja, dos irmãos e da liderança, até mesmo do pastor, que precisa ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Mas mesmo diante da falha, conforme o texto que lemos na liturgia, Paulo declarando: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo, destas coisas que vêm à tona. Nós precisamos, independente disso, amar o povo do Senhor. Versículo 10, volte a tua Bíblia para o texto de João, João capítulo 10. Ainda nessa noite que ele celebrava a ceia com seus discípulos, ele continua dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas, verso 11, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis, o quê? Uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que fazer, o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Até aqui. A segunda necessidade, então, é de amarmos uns aos outros. Jesus diz que permanecer nele, no seu amor, é obedecer o seu mandamento de amar o irmão, o próximo, assim como ele nos amou, de forma graciosa e sacrificialmente. O amor aqui que Jesus se refere, que nós devemos amar os nossos irmãos, e isso é uma necessidade para que possamos ter compromisso com o reino de Deus, é um amor sacrificial. Jesus aqui não está falando que nós devemos nos igualar ao amor dele, que deu a sua vida por nós, no sentido do sacrifício que o Pai necessitava, mas na necessidade do amor sacrificial, irmãos. Nós precisamos amar os nossos irmãos até a última instância. Nós precisamos investir em nossos irmãos e não desistirmos dos nossos relacionamentos.
Nós precisamos, dentro dos nossos relacionamentos, sermos honestos uns com os outros e compartilharmos talvez aquilo que nos chateou, aquilo que nos deixou talvez desanimados na caminhada. Eu e os meus contos aqui. Eu agora à tarde recebi no início dessa semana, eu só vou contar a situação, não vou contar a pessoa. Eu recebi um e-mail de uma pessoa me solicitando um favor e eu respondi hoje a essa pessoa, na parte da tarde. E perguntei algumas coisas mais, além de responder o seu e-mail, e a pessoa me respondeu de forma sucinta. Percebi, apesar da letra ser fria demais, e às vezes a pessoa está lá digitando, rindo, e a gente interpreta como se a pessoa está lá, às vezes, digitando bronco, alguma coisa assim. Mas eu percebi que nas poucas palavras, porque eu perguntei algumas coisas, a pessoa só colocou obrigado, saudade. Eu percebi que alguma coisa talvez tenha manchado ou maculado o nosso relacionamento. E antes de sair, eu peguei o e-mail novamente e respondi: te peço perdão por coisas que posso ter cometido. Confesso que ao sair daqui, uma das coisas que eu vou ver logo é se a pessoa replicou o e-mail. Como que vai vir o teor. Mas relacionamentos são assim, irmãos. E nós precisamos amar os nossos irmãos. Porque compromisso com o reino de Deus é compromisso em amar o próximo. Existe um livro chamado Liderança 360 Graus, do John Maxwell. E nesse livro ele diz que existem vários tipos de pessoas. Aqueles que já estão num patamar de maturidade lá em cima, e aqueles que estão lá embaixo. Mas tanto que está em cima precisa respeitar e amar aquele que tem uma maturidade talvez tão pequena, como aquele que está lá embaixo precisa amar aquele que ele percebe que tem uma maturidade maior. A igreja é isso. Muitos têm desistido da igreja por causa de relacionamentos. Talvez com o pastor, com liderança, com o irmão. Porque o irmão não falou comigo, porque fulano não fez isso. E Jesus nos diz aqui, se nós estamos na videira, que é Jesus Cristo, sendo limpo pela tua palavra, o nosso compromisso também é de amar o nosso irmão, o nosso próximo. Eu coloquei aqui algumas coisas. Diz assim: o que significa amar o seu irmão sacrificialmente? É o amor que entrega a si mesmo, o amor disposto a servir ao outro e a todo o corpo. Quando amamos a igreja, desejamos ardentemente estar em seu convívio. Não a deixamos por último, não a relegamos a um papel auxiliar em nossa vida. A igreja é um milagre do encontro daqueles que foram redimidos por Cristo. Quando nós amamos uns aos outros, nós temos prazer de estarmos aqui em nossos encontros. Nós não fazemos assim: tem alguma coisa para fazer? Não tem? Eu acho que eu vou na igreja. A igreja não pode ser a última opção. Ela deve ser o nosso encontro de comunhão, de prazer de rever os irmãos. Eu confesso aos irmãos que gostaria de ficar mais de férias. Quem não gosta? Mas eu confesso aos irmãos que eu estava com saudade dos irmãos, dessa comunhão. Eu fui todos os domingos nos cultos onde eu estava, mas eu confesso que eu estava com saudade de estarmos juntos louvando ao Senhor. Quase todo momento do culto na igreja onde eu estava, eu pensava aqui: essa hora lá já deve estar quase terminando, essa hora lá deve estar acontecendo isso. Não no sentido de, como pastor, estar vigiando, mas no sentido de saudade dos irmãos. Nós precisamos disso, irmãos. Eu quero concluir com uma frase de um homem de Deus, um sul-americano, chamado Andrew Murray. Ele diz assim: o entusiasmo pelo reino está esquecido porque há muito pouco entusiasmo pelo rei. O entusiasmo pelo reino está esquecido porque há muito pouco entusiasmo pelo rei. Se precisamos renovar esse compromisso com o reino de Deus,
precisamos então primeiramente renovar o compromisso com o cabeça da igreja, que é Cristo. Porque quando amamos a Cristo e estamos ligados a essa videira, nós amamos a sua igreja, que foi por ela que Cristo morreu. Foi por mim e por você que Cristo morreu. Nós estamos ainda no primeiro mês do ano, o último domingo desse mês, primeiro mês. É tempo de você renovar esse compromisso com o reino de Deus. É tempo de você regaçar talvez as mangas, como se diz no ditado popular, e falar assim: onde eu posso trabalhar, servir ao reino de Deus através da minha igreja? Porque uma coisa é certa, eu já falei isso várias vezes: todo aquele que é ramo verdadeiro, que está ligado na videira e limpo pela palavra, tem pelo menos um dom para ser exercido no corpo, para o crescimento desse corpo. Se você então é ramo frutífero, se você está sendo limpo pela palavra, você tem pelo menos um dom para exercer na igreja do Senhor, para que essa igreja cresça para a glória dele. Vamos orar? Como está, meu irmão, seu entusiasmo pela igreja, pelo reino de Deus? Como está o seu entusiasmo? Talvez você tenha entrado o ano já se arrastando em relação à igreja. Mas hoje é noite de você renovar esse compromisso com Deus. E declarar: Senhor, eu quero dar frutos. Eu quero começar a dar frutos. Senhor, eu quero amar o meu irmão. Independente das suas falhas, das suas limitações, mas eu quero amar o meu irmão, porque este é mandamento do Senhor. Talvez para isso você vai precisar reconstruir relacionamentos. Talvez você vai precisar no decorrer desta semana ligar para uma pessoa que o relacionamento precisa ser reconstruído. Você até dá oi, oi, mas você sabe que precisa ser reconstruído. É tempo, irmãos, de renovarmos o nosso compromisso com o Senhor da igreja, com a sua palavra e com o seu reino. É tempo de darmos frutos, e muito fruto, conforme Jesus disse. Não podemos estar próximos da videira, mas sermos infrutíferos. A responsabilidade, ela é pessoal. Senhor, Tu que és Senhor da igreja, Tu que faz o perfeito diagnóstico das nossas vidas, Tu sabes como anda o nosso entusiasmo pelo reino do Senhor. O desejo de doarmos a nossa vida para Ti, de realizarmos a Tua vontade, de manifestarmos os frutos produzidos pelo Teu Espírito, de glorificar o Teu nome através dos testemunhos externos. Tu sabes como andas os nossos relacionamentos, Pai. Como andas, ó Deus, este mandamento do Senhor de amarmos uns aos outros, conforme o Senhor nos amou. Porque Tu usas o Teu servo João, para que na sua carta diga a nós como eu posso amar e declarar que amo a Deus que não vejo e ao meu irmão eu odeio. Talvez nessa noite o Senhor queira de nós a restauração de relacionamentos. Relacionamentos às vezes manchados por coisas simples, ou às vezes até mesmo por coisas sérias, por falta talvez de compromisso, de honrarmos uma palavra. Mas pedimos, Pai, que o Senhor traga ao nosso coração o perdão ao nosso irmão, a reconciliação, para que sejamos uma igreja que reflita o Senhor. Porque ainda quando o Senhor se despedia dos seus discípulos, o Senhor disse que o mundo veria o Senhor
através da nossa união, do nosso compromisso de amarmos um ao outro, queremos, Senhor, ser uma igreja que, ó Deus, seja marcada pelo amor, seja marcado, ó Deus, pela maturidade nos relacionamentos. Queremos ser uma igreja em que todos, eu não creio que isso é utopia, que todos deem frutos, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que haja então a renovação deste compromisso diante do Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero chamar aqui na frente o nosso irmão Luciano Eringer. Cadê o nosso irmão Luciano? Está lá em cima, está descendo. Eu não vou fazer esse momento dentro dos momentos de avisos, porque nós vamos ter uma oração de gratidão ao Senhor. Nosso irmão Luciano, no ano passado, compartilhou compartilhou um sonho conosco. Na verdade, um sonho até mesmo, podemos dizer assim, era um sonho ímpar, né? Único, que era para realizar a vontade da dona Noemi. Cadê a dona Noemi? Eu vi a dona Noemi entrando. Ah, está aqui. Que era de gravar os nossos hinos no violão. E a dona Noemi parece que há anos pede o nosso irmão Luciano para que gravasse. E conversando um pouquinho hoje pela manhã, nosso irmão falou que vinha ano, passava ano e nada de sair o CD da dona Noemi. Luciano compartilhou conosco no ano passado esse desejo de gravar o CD para a dona Noemi, pediu então o violão emprestado e tudo, se poderia vir aqui à igreja com o Luciano para gravar os hinos. E conversando com o Luciano, eu falei: Luciano, por que você então não grava mais do que um? E grava assim alguns. Ele falou: pastor. Então assim, ele ficou meio assim, mas o sonho tomou uma proporção maior. E nessa semana então, esse sonho se concretizou. Muitos irmãos aqui da igreja, na verdade todos os irmãos que ajudaram a confecção de 1000 CDs, tocado somente no violão, os nossos hinos, são 22 hinos, ajudaram ao nosso irmão Luciano, e assim pôde então ser confeccionado este CD, que tem como título Melodias Inesquecíveis. Conforme eu disse, são 22 hinos do nosso inário. A equipe lá de som ia soltar o fundo aqui, mas parece que teve algum probleminha lá. E hoje nós queremos, como se fôssemos fazer assim, o lançamento desse CD. Esse CD que não vai ser cobrado nada. Todos aqui nesta noite receberão um. E se você precisar talvez de mais de um, queria dar para alguém. Nós separamos, foram confeccionados 1000 e nós temos ali alguns números, né, para distribuir para o GAN, para distribuir para o reverendo Zé João, quando ele viajar por todo mundo aí, entregar aos missionários. Temos também para mandar para o Ministério Efrata, do reverendo Ulisses, mas nós vamos ter bastante. Vamos colocar no kit visitante. E eu falei com o Luciano: Luciano, eu creio que 1000 não vai dar nem para o cheiro, né? Que pelas contas nossas lá, parece que já temos 870 mais ou menos assim, dentro do comprometido lá. Então nós queremos chamar aqui a dona Noemi. Por favor, dona Noemi, vem cá. Se hoje nós podemos agradecer a Deus pela confecção desse CD, nós temos que agradecer a Deus pela vida da dona Noemi, que pediu ao Luciano de uma forma particular que gravasse estes hinos, mas que tomou uma proporção maior. Então eu gostaria que a senhora orasse agradecendo a Deus pela confecção desses CDs e pela vida do nosso irmão Luciano. Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tantas bênçãos, ó Deus, o Senhor tem nos dado nesta igreja, na nossa vida aqui, nesses todos esses anos que aqui temos convivido, Senhor. São bênçãos inumeráveis, bênçãos sem medida, são bênçãos que só o Senhor pode dar àqueles que em Ti confiam. Sim, Jesus.
Muito obrigada, Senhor Deus, por essa iniciativa dos teus servos, do Luciano, da boa vontade dele, Senhor Deus, em gravar os teus hinos que foram feitos para louvarmos e engrandecermos o teu nome através deles. Obrigada por essa família rígida aqui da igreja, Senhor, que tem sido bênção durante tantos anos. Obrigada, Senhor, por pertencer à Sexta Igreja durante tanto tempo, Senhor, conservando-nos a nossa vida, a fé no teu poder, na tua misericórdia. As suas misericórdias não têm fim, Senhor. Verdade. Elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão pela vida do Luciano, pela vida do nosso pastor, pela vida de todos aqueles que colaboraram para que acontecesse esse CD aqui da Sexta Igreja. Sim, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão eterna a Ti, por amor do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Gostaria de pedir então que o Luciano passasse as mãos à dona Noemi. Diácono Reinaldo, por favor, querido, pega uma caixa que está lá no gabinete e deixa aí atrás para quando o pessoal for saindo entregar. Irmãos, então, só para encerrar, os irmãos não terão nenhum custo, está aqui, tudo direitinho, aqui os agradecimentos. Ficou uma coisa bacana, muito bonita, tá? Parabéns ao Luciano e obrigado àqueles irmãos que ajudaram nesse sonho. Fiquem em pé, queridos, recebam a bênção. Amados irmãos, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor em toda a terra, hoje e sempre. Amém.